Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, nosso podcast Pode ou Não Pode. Sempre trazendo para vocês pessoas interessantes que vão agregar algum ensinamento na vida de cada um. Tá? Hoje o nosso convidado é o Leonardo Costa de Macedo. Eu conheço ele por Léo, né? E é um dos fundadores do projeto MM Box. E junto ao pai e ao irmão, né? Isso. E a irmã também, né? A Letícia também tem um E aí, Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Pode cumprimentar, Amador? Lógico, cara. Deve. Tudo bom, Amador? Beleza. Cara, é isso. A gente tem um histórico aqui na cidade de Rio Claro, muito atrelado ao box e ao projeto que a gente criou, né? Que é a MM Box. Então, eu tô até com uma blusa, né, da academia, que é um logo novo. E assim, a gente tem que voltar um pouco, né, da história. Então, meu pai é um cara Porque começou em 2003, né? Começa em 2003 o projeto, em Rio Claro, mas começa antes, né? Porque o meu pai, na trajetória dele, ele era profissional de educação física, formado na USP. E não sei precisamente qual data exata, ele passa num concurso da Prefeitura de São Paulo, e vai trabalhar no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas, que é o COTP. Mas até aí não tinha o boxe na vida dele. Ele já praticava. Na verdade, meu pai é aquilo. Ele fez capoeira, fez boxe, fez triatlon. Era luta. Fez luta. É um cara, assim, bem versátil. Eclético. Gostava de briga, histórias de briga do meu pai, assim, a gente podia fazer um podcast só pode brigar ou não pode brigar? As lutas do Macedão. Ele era bravo. E aí, eu acho que finalzinho ali da década de 80, um pouquinho antes de eu nascer, e ele passa nesse concurso e vai trabalhar no Centro Olímpico. Então, a história nossa com boxe começa ali. Meu pai vai desenvolvendo esse trabalho no Centro Olímpico, a gente mora em São Paulo, tá? Eu com os meus irmãos. E aí, no finalzinho da década de 90, a gente começa a ficar mais velho, né? Eu ali 11 para 12 anos, o Breno de 9 para 10, a Letícia 7 anos. A casa de São Paulo vai ficando pequena, para comprar uma casa maior no bairro que a gente vivia não tinha o dinheiro. Aí minha mãe não queria ir muito para a periferia, né? Mais para longe, a gente morava na Chácara Santo Antônio. E ela falou, não, se for para mudar para um bairro mais afastado de São Paulo, eu prefiro tentar ir para o interior. E aí a gente vem, em 99, vem para Rio Claro. Então, essa mudança, né, ela acontece. E o meu pai continua trabalhando com boxe no Centro Olímpico. Então, família veio e ele ficou trabalhando lá. A família veio, ele ficou. Ele vinha de final de semana e eu e o Breno, desde criança, acompanhavam o meu pai no trabalho. Isso é legal, né? Então, a gente sempre estava dentro do ginásio, a gente sempre estava nas competições. Isso eu acho importante. Então, eu sempre falo, quando você começou? Que nem o projeto começa em 2003, mas a minha vivência com o boxe começa desde que eu nasci. Tem fotinhos minhas assim, criança, com luva, com ele. Até na academia lá tem umas fotos tem. Então, jovens, né? bem pequeno mesmo. Só que aí a gente vai tendo essa vivência, vai vivenciando. E no ano de 2003 a gente dá esse start com um projeto mesmo, né? Mas aí seu pai já estava trabalhando aí, aqui? Meu pai ainda continuava nessa ida e vinda de São Paulo, Rio Claro. Só que como a gente estava ficando um pouco mais velho, a gente começou a dar aula na Academia Pessoa, de judô e jiu-jitsu, porque a gente treinava o jiu-jitsu lá. O Odagil. O Odagil é o pai, né? Daí tem a Soraya, a Soraya, Simone e o Homero. Que era jiu-jitsu, né? Era judô e jiu-jitsu, né? Mas na época era mais academia de jiu-jitsu. Como a gente treinava o jiu-jitsu ali com eles, a gente começou com umas turmas ali na Academia Pessoa. E aí tinha uma guarda, a Nazaré. Nazaré foi a primeira atleta de boxe nossa. Então meu pai montava o treino, a gente replicava com ela ali. E como ela era guarda, a guarda era ali na Rua 1B. Tem todos os barracões ali. A guarda utilizava um dos espaços ali. Os guardas guardavam as motos. E aí, tem um espaço ali, a gente pode fazer um ringue, construíram um ringue. Aí a gente começou, eu e o Breno chegava todo dia, tirava todas as motos ali,
dos guardas, aí treinava, aí fechava a academia. Cara... Mas era treino ou vocês davam aula? Aí a gente dava os ensinamentos. A gente começou só treinando a Nazaré. Foi a primeira. Ia dando aula para ela. Aí tinha um pessoal que treinava na pessoa com a gente, que é o Ronaldo Marinho, da agência Qual 9, e o Valtinho, que hoje trabalha com bodybuilder aqui em Rio Claro também. Eles foram os primeiros alunos. Aí era pouca gente. A gente não divulgava, era uma coisa bem assim pequena. E aí, por exemplo, foi aumentando, isso foi aumentando. Foi passando o tempo, a guarda saiu de lá. E a gente continuou. Entendi. E aí, a gente não tinha chave do ginásio. A gente ia, batia ali e falava, a gente veio dar aula de boxe, tal. Aí pegava a chave, a gente abria, dava aula. Aí passou um tempo e falou assim, pegando a chave, né? A gente está cuidando aqui do espaço. Fica com a chave. E aí foi indo, aí a guarda saiu. Aí foi indo, e foi indo. E aí o projeto, o MM Box, ele tinha um logo antigo que significava Marcos Macedo Box. Era o nome do seu pai. Nome do meu pai, aquela coisa da vaidade, né? Tal. O boxe tem muito disso também, né? As equipes, de ter a maioria dos esportes, né, Léo? E aí, com o passar do tempo, a gente falou, vamos mudar o nome. E até para não ficar personificado somente no meu pai, com todo respeito a ele. Lógico. Mas a gente mudou aqui, né? Tem o Macedo e Macedos. Entendi. Então, e a gente não usa o nome, a gente fala MM Box. Que o Macedo são os irmãos. Que o Macedo é o pai e o Macedo são os irmãos. Legal. Né? E então a Letícia deu aula durante um tempo na academia também, ajudava. E aí só foi crescendo, né, Amador? Aí em 2007, final de 2006 para começo de 2007, a gente participou do primeiro torneio oficial com uma equipe de competição, que era eu, o Breno, Rodrigo Caporal, Sandro Camargo, eu não lembro o sobrenome do Sandro agora, trabalha no Jangada, e o Fábio Padotti. Eram nós 5. E a gente foi para a Forja, que era um torneio muito tradicional, com muito destaque. Assim. Eu fiquei campeão, o Breno vice-campeão, o Padotti fez uma luta e perdeu nas quartas de final. Eu acho que o Caporal acho que perdeu na semifinal, na final também. E a gente ficou em segundo ou terceiro lugar por equipes, e com uma equipe pequena, e foi o primeiro, assim, né? E daí nunca mais parou. Aí a gente foi trabalhando com jovens, aumentando a demanda para a galera, e dando aula para pessoas, alunos pagantes também. Então a coisa foi só crescendo, né, Amador? Ela começa bem pequenininha e vai crescendo. Então essa vinda do projeto, né? Esse início do projeto, assim, a sua opinião, o que você acha? Você acha que o projeto ele realmente forma cidadãos? Claro. E também você consegue lapidar atletas para que tenham continuidade na profissão? Ou é muito difícil, né? Digo assim, patrocínio, essas coisas. Amador, eu acho assim, a primeira coisa hoje, eu só vou falar da realidade nossa aqui, mas eu acho que ela é um pouco parecida em vários esportes e também em outros projetos que acontecem. Você acaba fazendo isso de uma maneira meio altruísta mesmo, assim, exato, né? Exato. Meio tipo... Cara, vou ajudar quero alguém, ajudar alguém, qual é a maneira que eu tenho de ajudar? Exatamente, exatamente. Sou dentista, tem uma galera lá que eu sei que é carente, um horáriozinho aqui eu venho atendo uma molecada. Sou advogado, vou tal. Então, a gente trabalha com esporte, tem ali condições, abre essa turma para a galera que não pode pagar. Entendi. Então, a gente sempre teve isso. A gente sempre deu aulas gratuitas, sempre. Então não é porque a lógica, como um negócio, como academia, é isso, é cobrar mensalidade, a pessoa te paga, Sim. Esse é o seu salário, você dá a aula
E é com isso. objetivos diferentes, né, Diferentes. Léo? Porque quando você paga, você vai atrás de um condicionamento físico, emagrecer, desestressar, tal. Exatamente. E ali, o projeto social, não, você já está aqui, ó, você não está pagando, mas a gente está... Vamos ver se você tem talento, se você vira um atleta. Exato. Mas isso tem que vir de quem tem que querer, do aluno e do professor, ele tem que querer. Sei. Então a gente sempre teve isso. E aí, Amador, eu acho que é isso. Dentro da sociedade, você consegue enxergar que com o esporte, né, a gente utilizando essa ferramenta do esporte, você consegue proporcionar vivências. Então, você pega um menino de periferia de Rio Claro, que a realidade de muitos, ele não tem o pai. O pai morreu, o pai foi preso, o pai foi embora. Aí é criado só pela mãe. A mãe, às vezes, um trabalho informal ali, não ganha nem um salário mínimo por mês. Sim. Não tem uma casa própria. Paga um aluguel, tal. Quando vai ver, não tem nem para comer direito. Sim. E aí, dentro do esporte, por exemplo, como que um garoto desse, um dia do interior de Rio Claro, vai conhecer a praia? Não, vamos fazer uma viagem, não tem carro, não tem dinheiro, né? Como que vai conhecer a praia? Como vai conhecer São Paulo? Não, vamos num museu, vamos... Como? Como? Não vai. E aí, dentro do esporte, você consegue pegar 10 moleque desse e ir para uma competição na Baixada, em Santos, São Vicente, que tinha bastante. Que ele vai conhecer a praia. Ele vai conhecer a praia, ele vai lutar. Então, assim... ali, tá junto. Fora que o ambiente é saudável, né? Saudável, tá ali, tá feliz, tá com resenha, tá brincando. Isso. Então, assim, o objetivo, esse é muito, muito doido. Porque teve uma época também que a gente era muito... Pegava muito essa questão da competitividade, de ser bom, de ganhar. E depois a gente foi percebendo que também é isso. Você tem que ter isso, porque é o que vai dar a qualidade do teu trabalho. Que é o impulso, né? Mas não é só isso. Então tem moleque que você sabe, velho, se ganhar uma luta, tá ótimo. Beleza. Se não perder de uma surra, tá bom. O cara é bem mais ou menos. Mas, ele tá ali, ele tá vivenciando. Tá participando, conhecendo gente nova. Ele tá tendo conceitos de responsabilidade que às vezes ele não tinha. De regra. Ele tem que dar o peso dele, ele tem que chegar no treino, ele não pode atrasar. Disciplina. Ele vai tendo coisas assim que essa é a formação. É a formação, né? Não é algo tão claro assim, ele fica meio numa subjetividade, mas sem dúvida são os principais valores que tem. Eu queria saber a sua opinião. Que eu acredito muito no esporte. A gente já conversou diversas vezes sobre isso. Então, eu acho que o esporte realmente é a saída para qualquer tipo de problema. Mas nós temos a educação. O que precede a educação do esporte? Ou o esporte vem antes que a educação? Ou os dois estão juntos? O que você pensa sobre isso? Amador, é uma pergunta complexa, né? Porque... Aí eu acho que vai depender muito da filosofia de quem tá trabalhando. Porque você trabalha com jovens, né? Então você tem que ter uma sensibilidade que você pode estar falando sobre ideais que você acredita, que você vai falar, que você vai trocar ideia, mas você também tem que entender que às vezes aquela pessoa vai divergir de você. Sim. Então, por exemplo, que já vem de uma criação de casa. Uma criação diferente. Mas a gente, dentro da MM Box, a gente tem valores que a gente tenta manter, propagar, falar, mas também a gente sabe que tem pessoas que vão pensar de uma maneira diferente. Total, né? Total. Então, e é natural também. É natural. Então, a gente tenta falar... E aí entra isso, né, Amador? Da onde que tem que vir a educação? A educação vem de casa, a educação vem da escola. A educação... Qual educação também? A educação formal, saber quanta gente não tem educação, fala o português correto, faz as contas boas, mas não tem um pingo de humanidade. Exatamente. Né? Ver uma pessoa ali passando fome,
tal, altruísta. e nem na cabeça dela, quem sou eu para julgar também, mas na cabeça dela, ela merece estar ali, Isso. é isso mesmo. Não fez por merecer. Não fez por merecer, eu tô Exato. bem porque eu mereci, eu venci na vida. A meritocracia, né? Então, é isso, mas... Então você vê, são vários tipos de educação. Você tentar criar um ser humano mais empático, você tentar criar um ser humano que também saiba se expressar, né? Que tenha a importância de saber ler um texto, de saber falar, de saber fazer uma conta. Sim, então a gente vai tentando fazer de tudo um pouco. Obviamente também não dá, né, Amador? Porque não somos super-heróis, claro, né? Claro. Não vai ser um projeto de boxe que vai mudar o mundo, mas você vai tentando pontuar, né? Isso, só a iniciativa já é um grande avanço, né? Mas dentro de tudo isso que foi exposto, que você colocou, deu fruto, né, Léo? Deu frutos. Que nem, você pega... Vamos falar nem da Jussielen, que chegou num patamar acima. Mas você tem lá o Gaguinho, que chegou bem próximo. Tem pessoas lá que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem. Que não tem a mesma visibilidade, talvez, um atleta olímpico. E são campeões paulistas. Sim, foram campeões nacionais, foram campeões estaduais. Não foram campeões, mas, por exemplo, o Caio Barreto, hoje, né, o popular Notorinho, ele não foi um atleta notável, um cara, né, de um boxe, de encher os olhos, mas o tempo que ele conviveu, ele melhorou como pessoa, ele se formou em educação física e hoje ele é professor no projeto. E é pai. E é pai, né? É um bom ser humano. É bom ser humano. É gente boa. A gente falou de cidadão. Né? Um cidadão então, que assim, cumpre com as suas obrigações. Mesmo que hoje ele falasse, não vou mais trabalhar com boxe, vou dar aula de educação física escolar. Ele está dando aula de educação física escolar por conta da vivência dele com boxe. Exatamente. Tem o Yuri Previati, que é um outro exemplo também, que era um menino, cara, mas, nossa, muito problemático, assim, da pá virada, e a gente ali brigando e insistindo. Ele teve uma carreira considerável, né? Foi para campeonatos nacionais, foi campeão paulista. Só que é aquilo, né? O esporte também, ele não consegue... Depois eu acho que a gente vai entrar um pouco nesse tema também. Uhum. Ele não consegue absorver todo mundo. Em determinado momento ele falou, Léo, tá difícil para mim, tô ganhando muito pouco. Ele morava em São Paulo na época, era da equipe do Palmeiras. O dinheiro que ganha, eu tô pagando as contas aqui, às vezes não sobra nem um merréu aí para eu voltar para Rio Claro, comprar uma passagem de ônibus. Tô pensando em parar. E eu lembro que eu falei, Yuri, é isso, acho que você viveu o que dava, realmente... triste, né, não cara? tô vendo. É triste. A verdade é essa, é triste. Eu gostaria de chegar pro cara e falar, não, você vai ser campeão do mundo. Você aguenta mais um pouco. Só que também eu acho que é isso. A gente tem que sonhar, a gente tá no pé no chão. E aí eu falei, não, Yuri, realmente tá difícil, o cenário não é dos melhores, então volta para cá, a gente vê o que dá para fazer. Ele acabou se afastando do esporte, sempre que possível ele está ali na academia, tenho esse contato, mas hoje trabalha numa cerâmica, é pai também, casou, tem filho, tem a vida dele estável e sem dúvida alguma, as vivências que esse menino na época tinha levaram ele a ser um cara de ter isso, porque amador às vezes pode parecer uma loucura, mas você pega um moleque, que não tem nada de senso de responsabilidade, um cara desse não consegue chegar no horário na firma. Exatamente. Um cara desse não consegue ouvir uma bronca do supervisor. A formação do atleta te dá tudo então, isso para ele. Então você vai dando isso para a pessoa. São vivências que você não tira. Então, o cara fala, não posso chegar atrasado aqui, bicho, porque, se eu vacilar 1, 2 vezes, o nego vai me mandar embora. Exatamente. Se eu não fizer o meu serviço aqui bem feito, igual eu não vou ser promovido. Eu tenho filho para criar. Eu tenho filho para criar. Sabe, então, você vai passando visões e vivências que vão formando essa pessoa. É até questão de vício, né, Léo? O cara não fumar, o cara não beber, né? Porque tem bastante... Sim, você está num ambiente melhor, né? E o esporte, realmente, essa vivência não deixa. Você
Exatamente. Ele suga tudo de você. É aquela história, você quer fumar, você quer treinar, né, cara? Você tem que escolher, né? Escolha. Não dá para treinar de ressaca. Só os professores. Só. Até depois de velho, nem o professor mais. Não, né? Vai cansando, né, Léo? Cansa. Léo, vamos dar um pulo, então, um pouco na sua história. O projeto deu super certo, né? E vocês acabaram ficando até como referência do boxe. Eu não sei se é dentro do estado de São Paulo, se é Brasil, eu não sei qual que é a dimensão disso. Mas vocês são referências hoje no esporte, no boxe nacional. Pelo menos até onde eu sei. Pode ser que eu esteja falando alguma bobagem. Mas você, em 2018, teve a oportunidade de ingressar na seleção brasileira de boxe. Como é que foi isso daí? Como é que foi o convite? Foi surpresa? Você já esperava? Foi surpresa. Porque eu acho que tem muita gente que acaba falando assim, não, porque eu tinha meta de ir para a seleção, porque em tanto tempo e tal. Eu nunca estudei para isso. Nunca. Sim. Obviamente, sempre trabalhei com muita qualidade, mas nunca... Tanto é que também... Não é só pela qualidade que você chega. Eu falo que é um pouco da sorte também, né? O momento certo, o lugar, tá tudo o momento aliado, certo, né? O lugar certo, com a sua capacidade de você poder aproveitar. Então, realmente, Rio Claro é uma referência nacional, talvez até mundial, né? Por que não? E eu acho que o fruto dessa minha convocação foi isso, porque a gente já tinha vários... Deixa eu só abrir um parênteses. Eu falei nacional, mas é mundial. Porque vocês têm a gente tem dois intercâmbios da Itália. Dois professores hoje na Itália. Isso, exatamente. Né? A gente já fez. Então, desculpa, Léo. Não, mas mundial. É isso também. Enfim, é só um detalhe também, né? E aí a gente sempre teve isso muito forte. A gente teve o Kaique Silvano, que foi o primeiro atleta nosso a ser convocado, em 2009, se eu não me engano. E aí depois teve o Jonathan, que foi convocado. Aí depois teve a Júcia, mas você já estava lá na seleção? Não. Isso antes de você ter ido. E a gente formando campeões nacionais, a gente sempre com essa qualidade. Isso. Saindo de Rio Claro, levando molecadinha, fazendo campeões... E com o mesmo padrão de qualidade. Sei. Então, e outra, eu sempre falo isso. Tem atletas que têm qualidade técnica, que têm uma habilidade motora ali inata dentro deles ali, que eu até brinco, Jonathan, Jussielen, esses craques, assim, qualquer academia os caras iam virar bom. Sim. Tem um talento ali. E a gente até, o Yuri, que a gente falou, o cara foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, um cara que mal sabia fazer a postura de combate. E o que é isso? É trabalho, é qualidade técnica do nosso trabalho. Entendi. Então, isso aí eu acho que vai reverberando. Todo mundo sabe, Rio Claro, o pessoal de Rio Claro. E aí, em 2017, o Matheus Alves, ele passa a ser o treinador principal da equipe. E ele era um cara que gostava do nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer 2 viagens, vamos assim, testando. Fiz. Em maio eu fui para a Argentina, em agosto eu fui para a Rússia. E depois dessas 2 viagens ele sentou comigo e falou, é o meu primeiro ano aqui, eu estou reformulando a equipe, eu gosto do trabalho de vocês lá em Rio Claro, eu acho que você tem um perfil para trabalhar, e ofereceu. E realmente, não era uma coisa que eu planejava, que era isso, eu fiquei meio assim. Eu tinha 1 ano de casado também, era uma mudança que ia ser muito grande, e eu aceitei o desafio. Então, teve essa mudança, fui para São Paulo, eu passava a semana em São Paulo e voltava aos finais de semana. Sim. E basicamente foi isso durante esses 7 anos, né? E quem ficou tocando aqui foi o Breno. E aí, então, aí teve uma época que foi o Padotti. Seu pai, né? O meu pai, ele já estava mais devagar, ele ainda... Anotava o caderno, dava umas broncas dele. E aí no primeiro, segundo ano ficou o Fábio Padotti. Sei. Aí ele ficou um tempinho. Conheço o Padotti. Ele ficou um tempinho, aí passou acho que 1, 2 anos, ele optou por sair também. E nessa época aí o Breno
conseguiu estar mais presente também. Acho que 2019, assim, o Breno começou a fazer esse Rio Claro-São Paulo, e aí os meninos também do projeto foram ficando mais velhos. Porque tem uma ligação com o Palmeiras também, não tem? O Palmeiras tinha uma equipe muito forte de boxe, e que foi diminuindo o investimento ao longo dos anos. A gente vai falar sobre isso. Então, o Breno chegou a ser funcionário registrado do Palmeiras, cumprir horário e tal. E aí isso aí foi diminuindo. Ou então, tinha alojamento e alimentação e salário. Tira o alojamento. Só dá o salário e alimentação. Aí o salário para pagar. Aí o salário paga a casa. Aí tira a alimentação, só salário. Aí corta o salário. E aí foi minguando. Hoje em dia eu não sei ao certo como está a equipe do Palmeiras, né? Mas foi uma equipe muito forte, que teve um investimento, que foi importante para o boxe brasileiro. E hoje diminuiu bem. O Breno trabalhou uma época, e a gente teve de Rio Claro. O Jonathan foi atleta do Palmeiras, o Yuri foi atleta do Palmeiras. Então a gente teve essa época aí de uma parceria, vamos assim se dizer. Ô, Léo, entrando um pouco nesse assunto aí de patrocínio, né, de minguar a verba que vai, né, enfim. A seleção brasileira de boxe, a CNBB. É CB Boxe. Confederação Brasileira de Boxe. Tá, CB Boxe. Tá. Como que chega dinheiro, dá para sustentar o atleta? Como que funciona lá dentro? O que acontece hoje com o esporte olímpico brasileiro, de uma maneira geral? O Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem uma estrutura muito boa hoje. Ele é um órgão bem consolidado, que tem um recurso que vem, ele tem patrocinadores privados, mas eu acho que a maior parte do recurso do COB, sem dúvida, vem era a antiga Lei Agnello Piva, né? Lei das loterias, que é um repasse do que entra nas loterias, vai para o Comitê Olímpico. E o Comitê Olímpico, ele distribui essa verba para as confederações. Entendi. E o boxe hoje deve estar entre o top 5 de confederações do esporte olímpico brasileiro. Sim. Então, em verba, você fala? Em verba. Eu acho que é judô, ginástica... Mas também é devido a resultado, né? Devido a resultado, sem dúvida. O boxe brasileiro nos últimos 4 ciclos olímpicos só traz medalha. Londres, Tóquio, Londres, Rio, Tóquio, Paris, são 4 ciclos olímpicos trazendo medalha. Então, a confederação hoje, eu não posso falar o valor exato, porque realmente eu não tem acesso? Tem acesso, mas eu não sei especificamente. Mas deve girar aí em casa na torno de 10, 12 milhões, 9 milhões. Ano. Então, esse repasse vem do Comitê Olímpico para a confederação para ela gerir. Então, ela paga os atletas, ela paga os treinadores, ela paga as viagens, ela paga a equipe multidisciplinar, ela paga o aluguel das casas, ela paga a alimentação. Então, com esse recurso, a confederação consegue gerir o esporte, a seleção brasileira, que a gente fala que é a equipe olímpica permanente, né, durante todo o ano. Então, tem uma estrutura, né? Então, por exemplo, a confederação tem 5, 6 casas alugadas lá em Santo Amaro, ao lado do centro de treinamento. O atleta não tem que se preocupar com moradia. Entendi. Ela paga a alimentação na padaria para eles fazerem 3 refeições ao dia. Ele não se preocupa com a alimentação. Ele tem fisioterapeuta, ele tem médico, ele tem nutricionista. Ou seja, ele tem o cara tem que treinar. O que acontece é o seguinte: o salário para alguns atletas, principalmente os que ainda não são um atleta olímpico, não é tão alto. Também não sei o valor que ganha o atleta inicial, talvez seja R$1.000, R$1.200. Tá. E um atleta que já tem um nível maior, ele tem um salário maior. 3.000, 4.000, vai depender do nível dele. Isso não tem nada a ver com Bolsa Atleta. Não tem nada a ver, isso é verba da confederação. Tá. Concordo que você falar assim, o cara é o melhor atleta do Brasil na categoria dele, medalhista, sei lá, pan-americano,
medalhista olímpico, ele ganha R$4.000, R$5.000 por mês da confederação. É um valor baixo, concordo com você, né? Mas também tem gente com formação com isso que não ganha isso também. Exato, e aí a realidade do país é outra. E também você vai ter um outro contraponto que ajuda, é que os atletas também eles conseguem ter rendimentos de outras áreas, que aí vai vir o Bolsa Atleta, tem que não restringe o que ele recebe lá, ele pode ter outros por exemplo, você vai pegar um atleta que é Bolsa Pódio, que ele está ranqueado entre os 10 do mundo, ele, se eu não me engano, o Bolsa Pódio é a partir de 10 e vai até 19, 20 mil reais. Então, se o cara é o top 1 do mundo, ele ganha 20 mil reais por mês. Entendi. Do Bolsa Pódio. Entendi. Hugo Calderano, terceiro do mundo no tênis de mesa, vai ganhar 20 mil de Bolsa Pódio. Entendi. Aí eu não sei como funciona no tênis de mesa, mas aí, por exemplo, ele pode ganhar 20 mil da Confederação de Tênis de Mesa, ele ganha 5 mil, 10 mil, aí não sei, da confederação como salário, ele ganha do clube dele, aí ele vai tendo vários rendimentos, que isso vai dar uma qualidade no salário dele. O boxe é parecido. Ele vai ter o salário da confederação, ele vai ter toda a estrutura que a confederação fornece, viagem, treinamento, planejamento, tal, e aí ele pode também ter outros rendimentos por fora. O Bolsa Pódio, as duas maiores fontes de renda vai ser o Bolsa Pódio, que é a maior, o militar, que é um programa, é o PAAR, que eles falam, Programa de Atleta de Alto Rendimento das Forças Armadas, e o salário da confederação. Então ele consegue ter uma renda ali considerável, vamos assim dizer. Você vê que é interessante, né, a gente falar de patrocínio, né, e tentar entender a visão do empresariado, né? Porque, assim, eu não sei se você concorda comigo, Léo, mas o cara que ele tem uma empresa, ele vai querer ter... Ele é meio imediático, né? Ele quer o quanto antes, e para você formar um atleta... Demora, né? É um processo lento. Aí vão entrar vários aspectos, assim. Por exemplo, a Confederação Brasileira hoje, que nem ela tem essa verba do Comitê Olímpico, ela tem uma parceria com a Adidas e a MKS no fornecimento de material, tá? Isso eu não posso falar de números, tal, porque eu não sei, não, né? Eu era treinador. Eu entendi. Eu era técnico. Não, mas nem é a intenção, é só para a gente abranger o assunto. Ele tem ali, fornecimento de luva, de material esportivo, que também não era um patrocínio assim, te dou tudo, tipo, dou uma parte, você compra outra, com desconto, com isso. Entendi. Mas patrocínio, a Volkswagen do Brasil vai dar, a Caixa vai dar, ou uma empresa... Não, zero. Privado dentro da confederação, zero. Mas será que é essa a questão? Cara, eu acho que a própria mídia também, né? Isso eu vou falar pelo boxe. Eu não sei se o boxe tem, porque as outras confederações, que nem a ginástica, tem o patrocínio da Caixa. O judô, a natação tinha o Correios. O judô, eu não sei se é Caixa também, mas todas Banco também do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Mas, tudo estatal. Tudo estatal. Estado, No final é um dinheiro privado de uma empresa, mas é uma estatal. Sim. Então eu costumo falar assim, sabe, Amador? A gente vive... Mas você acha que não tem muito incentivo? Aí tipo, eu vou isenção te falar, então, de imposto? Tem algumas coisas que são por isenção, que aí para fazer algum evento, ou para abater, ou para uma ONG, ou para alguma coisa assim. Só que aí eu vou te devolver uma pergunta, Amador. Pô, você pega uma empresa, sei lá, tem uma loja de sapato, tô lucrando 10 milhões ano. Pô, você não pode, cara, pôr 100 mil do teu lucro? Não tô nem falando de tirar do imposto. Eu entendo o que você tá falando, né? Pô, você não pode, meu amigão? Pô, vamos ajudar, né? Vai faltar esses 100 mil, é tipo assim, você não vai conseguir pôr a gasolina no teu barco, é isso? Exatamente. Você não vai trocar o helicóptero no final do ano? É umas coisas assim. Mas eu concordo que é uma visão muito particular de mundo minha. Sim, Ninguém é obrigado mesmo. Não, e visão e experiência que, querendo ou não, o dinheiro ele é facilitador, né, Léo? Entendeu? Então eu acho assim, a gente vive num país desigual, né?
Então, pô, se você que está ganhando tanto, que tem um negócio que, pô, graças a Deus aí a máquina está girando a teu favor, você não pode, pô, pôr um pouquinho ali, que não seja, pô, não vou colocar numa confederação, num algo tão grande. Procura um projeto ali da tua cidade. Exatamente. Procura, porque aí volta aquilo que a gente estava falando. Hoje, realmente, o atleta de alto nível, a gente quando estava na seleção, você não tem que se preocupar com a passagem, você não tem que se preocupar com a luva. Coisa que não acontece aqui no projeto. Acontece aqui em Rio Claro. Aqui você tem que então, saber. Pô, e cara, agora... eu vou pro brasileiro agora esse ano, depois de muitos anos e viajando e tal. Eu deixei de comprar uma passagem de avião para ir de ônibus, porque a de avião tava 1.000 e lá vai cacetada. E eu falei, velho, não vou gastar esse dinheiro, porque vem do meu bolso. Entendi. Vem você tem do que pagar, meu, né? eu estou pagando. Eu, Leonardo Macedo, vou pegar o meu dinheiro. Então, você vê a diferença da realidade? Mas eu acho, Léo, que o problema está mais... Quer dizer, pode ser, né, que seja o maior problema na mídia, no retorno da mídia. Tipo assim, por que o futebol feminino não é tão visto quanto o masculino? Por causa do retorno financeiro. Tem isso. Eu acho que é todo um fator cascata, né, Amador? É que nem o boxe profissional brasileiro. A gente está falando isso tudo de um contexto do boxe olímpico. Sim. Né? Então, da confederação, das medalhas olímpicas, do investimento do Comitê Olímpico. Pô, o boxe profissional brasileiro é praticamente inexistente no Brasil. É triste, né? E um puta um puta de um produto, vamos assim se dizer, né? Midiático, de evento, de show, do cara, dos filmes que tem, com o boxe, do Rock Balboa, o dinheiro que movimenta em outros países, e você tem no Brasil e não existe. Por quê? Por vários motivos. Pela desorganização dos órgãos competentes, pelo amadorismo de muitos treinadores e praticantes, por as pessoas que têm dinheiro não querem colocar, por uma falta de fazer algo bem feito para conseguir vender, Léo, pela mídia não ajudar, colocar na TV. Cara, eu quero tocar no assunto com você, que você não vai lembrar, e é mais o pessoal da minha época, mas antigamente existiam algumas lutas livres aqui no ginásio de esportes. Por que Rio Claro não trouxe mais nenhum evento que nem o boxe profissional? É aquilo, Amador. Não existe abertura? Dá para trazer, mas é aquilo. Dá trabalho, talvez o custo, talvez o investimento... E não dá retorno, Léo? Cara, pouco, Amador. Infelizmente, pouco mesmo. Triste, então, cara. Por exemplo, sei lá, o Jonathan, agora a gente está investindo nessa carreira profissional dele, tem uma empresa que está apoiando... É que você fala nome, eu lembro. Qual é o apelido? É o Tico. Então, ele tá agora, tem uma empresa que está apoiando muito, que é a Outboxing, que é uma empresa, é a Patrícia e o Wallace. Eles têm a RCP Papéis, que é uma empresa aqui de Rio Claro, e eles criaram uma promotora de boxe profissional também. Então, eles estão tentando fazer, né, acontecer. Se você for ver, o retorno financeiro mesmo é baixo. Você põe muito mais do que recebe. Então, vamos imaginar, sei lá, que não tivesse essa promotora, que a gente tivesse que fazer tudo. Pô, você tem que alugar o ginásio. Você tem que... Vamos lá, eu vou alugar o ginásio. Que nem o juiz cobra para Aí tá, vamos imaginar que a prefeitura me dá o ginásio. Pô, -1. Beleza, não tem esse custo. Mas e o ringue? Eu tenho que alugar o ringue, 5.000. Eu tenho que alugar uma ambulância com a diária de um médico, mais 5.000. Eu tenho que pôr o sistema de iluminação, 2.000. O som, 1.000. Panfletagem, tal, 30.000 para fazer um evento. Da onde vai vir os 30.000 para pagar o evento? Exatamente. Da onde vai vir? Bilheteria? Eu estou entendendo o que você Bilheteria? Não, porque Não. você vai pôr 1 quilo de alimento. Aí você vai ter que falar com uma empresa aqui, do não sei o que lá. Aí tudo bem, você conseguiu 30.000. E todo o trabalho que você teve para... Você não vai ganhar nada. Que nem a gente faz sem ganhar nada. E se for ver, não é o certo. Né? Pô, não é o certo. Você vai atrás, vai não sei o que lá, faz um puto evento, não ganhou nada. Você fez para quê? Para desenvolver o esporte, para a galera poder assistir e tal. Então essa hoje é a realidade do boxe profissional brasileiro. Léo, o assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo meio escasso. Curto.
Curto não, 1 hora, né? O que eu queria ver com você é o seguinte. Saiu da seleção brasileira, voltou para Rio Claro. Como é que tá hoje? Amador, eu tô numa fase ainda de transição, se for ver. Eu tô ainda me descobrindo de novo. Eu tô podendo ficar mais em Rio Claro, mas ainda não voltei de vez. Era uma coisa que talvez até gostaria de poder fazer, era voltar mesmo, vou voltar para Rio Claro e tal. Só que aí entra nisso, né? A academia, o projeto hoje, a gente ainda não tem uma estrutura, a gente vai tentar futuramente de realmente poder arrecadar, por lei de incentivo, de alguma maneira, para ter mais dinheiro e poder realmente, não, vou ter um salário aqui da associação para eu poder gerir isso. Hoje não acontece, né? Muito ainda de uma maneira isso, fazemos na vontade. Sim. Tá? Então eu tenho alguns dias que eu estou podendo estar em Rio Claro, que eu dou os treinos no projeto, na competição, para os alunos pagantes também. Então de segunda e terça, de segunda e sexta, meio no começo e no final da semana, sábado, eu estou conseguindo estar mais presente. Legal. Então isso era importante para mim, eu estou conseguindo fazer. Perto da família? Perto da família, que para mim... Porque sua filha... Minha filhinha, hoje... Sente falta, hoje né, ela cara? acordou, ela falou assim, ai papai, ela acordou de madrugada e foi para nossa cama. E aí hoje, quando ela acordou de manhã, ela falou assim, papai, adoro dormir com você. Não, cara. Então, cara, não tem isso aí, não tem, não né? tem preço, não tem né? preço, não tem preço. Então, estou podendo ficar mais, só que eu ainda estou atuando com aulas personais em São Paulo, que é um mercado melhor. Entendi. O valor de hora-aula é Que melhor. você precisa sobreviver, né, Léo? Preciso ter uma fonte de renda hoje, que é onde a grande maioria dos profissionais que trabalham com boxe atuam. Sim. Então, onde está o dinheiro hoje com quem quer trabalhar com boxe? Não está no boxe competitivo, né? Ele vai estar ou nas academias que pagam, nas aulas personais. É aí que você vai conseguir tirar o seu sustento. E aí você tira o seu sustento dessa área de atuação e para quem quer e para quem tem essa vontade, continua ali trabalhando para não deixar morrer o boxe competitivo. Vocês também. Estão com quantos professores lá na academia? Cara, hoje tem o Edmundo, tem o Max, tem o Caio, tem a Giovana, eu e o Breno. Eu acho que a turma de professores é essa. O Daniel Ciambroni, né, o Gaguinho e o Marcelo Bagatti foram para a Itália no intercâmbio. E aí o padrão é o mesmo, né, Léo? O padrão é o mesmo. Padrão, selo de qualidade no boxe. Tá certo. A gente tem esse... A gente fica... Esse é um outro fruto assim que me enche muito de orgulho, Amador. Porque deixou legado, né, deixou um legado. Que aí entra... óbvio, a figura do meu pai é uma figura muito importante, a figura do meu irmão é muito importante, a minha figura é muito importante. Você vê, não tem como, recai um pouco na nossa imagem, sem sombra de dúvida. Claro. Mas vai além de nós, né? Lógico. Vai além de nós. Você sabe que a gente é tão condicionado a escutar a linguagem futebolística no Brasil, que quando eu fui treinar com vocês, porque você sabe que eu treino boxe também, né? Bravo! Pegada do Mike Tyson. Isso. E quando eu fui para lá e você falou uma frase assim, o Breno é craque no boxe. Eu falei, mas craque é na bola, né, cara? A gente tem esse condicionamento, né, Léo? Sim. Assim, e não só no Brasil, viu? Lá fora. A Argentina, eles Você acha que o muito. craque não craque? Porque... Sos craque, irmão. Bom, Léo, o papo está muito interessante, cara, está muito legal. A gente poderia ficar muito mais tempo conversando, mas eu queria fazer só uma última pergunta para você. Quem é o seu boxeador que você fala, pô, esse cara é top, esse cara, assim, mundo mesmo? Na verdade, assim, Amador, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos atletas assim que eu me tornei fã, né? O Herbert, que foi campeão olímpico, é um cara assim absurdo, o nível de talento, de comprometimento que ele tinha. O Keno, o nível de talento que esse menino tem, assim, as coisas que ele faz dentro do ringue, nós falamos da onde o cara
tirou isso daí. A Bia, cara, absurdo em termos de resultado. Ajuste, o boxe elegante. Então, tem muito isso eu criei bastante esse carinho com os atletas que eu trabalhei. E de uma maneira geral, eu também costumo falar que a gente tem que matar os nossos ídolos, assim, né? Porque às vezes é aquilo, o cara, porque ele chuta uma bola, não faz ele um ser humano melhor. Ou porque ele derruba um cara, não faz dele melhor. Um jab bem colocado, né? Um cruzado. O cara, às vezes, é um animal muito bom dentro do ringue e tal, e o cara não dá o bom dia pro porteiro, né? Isso, Então, às vezes eu também tenho isso que separar também, esportivamente sou fã do Neymar, e pela pessoa falar, não sentaria aqui para trocar ideia com ele. Entendi. Né? Mas tem um cara que realmente, para mim, eu acho que ele junta muito os dois lados. Obviamente que ele deve ter os defeitos dele. Claro. Mas para mim o maior de todos mesmo é o Muhammad Ali, né? Né? Off concurso. Um cara que, velho, lutou pelos direitos raciais, um cara que pregou contra um sistema... Segregação racial contra a guerra, né, contra a guerra, exatamente. Tipo assim, pra que eu vou lá matar os vietnamitas? Os caras nunca me xingaram de negro, nunca me chamaram de macaco. Olha que loucura. E isso a gente tá falando década de 70, tá, Amador? Numa época que, tipo assim, os caras... Velho, era isso e o cara, não, velho, não vou. E largar a carreira. Largar os... tipo assim, porque hoje, por exemplo, eu entendo um atleta que nem o Pelé. Eu entendo o Pelé não ser um ativista. Que a cobrança em cima a opinião dele pesa muito. O cara fala um negócio desse na época da ditadura, o cara nunca mais é convocado, perde não sei o que lá. Quem sou eu pra falar, velho? Na pele do cara. Entendeu? Quem sou eu? Branco de olho verde, vai, não, você tem que falar pelos direitos, tal. Cara, o cara faz aquilo que tá. Posso não concordar. Sim. Posso não concordar, mas cada um sabe onde aperta o calo. Sim. Ou então a Jusce, que é uma atleta formada pela gente, quem disse que ela tem que ser uma pantera negra, sair, não, vão matar, fogo nos racistas. Então, cara, se ela quiser se posicionar numa pauta mais espinhosa, porque também o mundo tá polarizado pra caramba, né? Claro. Então você perde um patrocínio, você pode ser punido, você pode... Então, mas... Quando tem um cara assim, igual o Muhammad Ali, você fala, gênio. Não apareceu ninguém igual, Não tem ninguém igual. Muda a sociedade, o cara muda a sociedade. O cara esportivamente, tá entre os top 10, peso pesado, talvez top 5. E fora dele, é o maior atleta do século. E o cara né? representava uma classe que estava muito em baixa, né? Os negros eram muito atacados. Até hoje, né, Amador? Então, a gente tá falando de coisa de 50 anos atrás, que realmente os Estados Unidos era isso. Você não poder sentar num banco, né? Você não poder entrar numa lanchonete. Você sabe que eu vi uma entrevista do Muhammad Ali e ele fala do ídolo dele, cara, que eu esqueci o nome do cara. Boxeador também? Um boxeador. Na década de 1900, o cara começou a lutar. Tal. Não sei se é o Jack Johnson. Isso, Jack Johnson, ele mesmo. Ele falou assim, cara, quem era fera era o Jack Johnson. Porque o Jack Johnson, na época, ele só queria bater em branco e não tinha os Panteras Negras, não tinha o Martin Luther King, não tinha ninguém com o cara. O cara era sozinho. E o cara conseguiu provar a força que ele tinha dentro do ringue. Falou assim, então esse cara era brabo, esse cara... E aí entra um pouco, Amador, por mais que entra um pouco aquilo que eu falo, né? Que a gente tem que matar os nossos ídolos, porque é bem isso também, né? A gente não sabe, e quem sou eu também para falar que eu tô certo, os meus valores são... Claro, eu acredito e a verdade é de cada um, né? Mas eu acho que dentro da MMA Box a gente tenta trabalhar muito isso, dessa consciência, dos valores, dos entendimentos. E aí eu acho que o Muhammad Ali, ele traz isso. Porque eu sempre falo, eu gosto do esporte pelo esporte. Eu gosto de ver dois caras trocando porrada. Gosto de ver parte técnica, agressividade, capacidade física.
técnica, isso por si só, gosto. E eu gosto também da parte social do esporte, de entender que o boxe é um esporte periférico, que é um esporte duro, que muda a realidade de vida, que realmente, por que é da periferia? Porque é um esporte duro. E é um esporte agregador, né, Léo? Porque não visa gênero, não visa idade, não visa nada, né, cara? Ele é até assim, amador, ele é aquilo, o boxe foi o último esporte olímpico a permitir mulheres. Então você vê, ele vai mostrando reflexos da sociedade. Então existe o machismo dentro da sociedade. E dentro do boxe também vai ter. Então, e vai derrubando o muro. E aí você vai derrubando, você vai mostrando. Pô, o lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. Né? A maior atleta da história do boxe olímpico brasileiro é uma mulher. Que loucura. Um esporte que durante séculos foi só para homem, veio uma mulher e mudou o paradigma. Né? E você vê como que não é tão divulgado, porque hoje, se você falar em boxe, não é vocês que estão no meio, estão envolvidos, mas... Falar do boxe, as pessoas lembram de quem? Éder Joffre, do Maguila, do Popó. Infelizmente. E tem tanta gente, cara, gente boa, tem muita gente que boa. não é lembrada, que não é comentada, né? Então, aí entra um pouco dessa questão da falta também da cultura esportiva do brasileiro. A gente fica muito enraizado no futebol, Olimpíadas de 4 em 4 anos. Vôlei, né? Agora o vôlei também, né? Tal. Mas, cara, se for pegar ainda, tá, Amador? É triste, mas você pegar um atleta aí do vôlei, pôr na rua aí, tem gente que não conhece, né? É triste. Léo, para encerrar, você quer pôr os horários lá da academia? Amador, a academia eu tenho que pegar aqui os horários. Vamos lá. Quem quiser, tá? Ir na MM Box, Rua 1B, número 357, nos antigos barracões ali da FEPASA. A gente costuma falar que a academia de boxe mais linda do mundo, do Brasil e talvez do mundo. Realmente eu já tive em vários ginásios de boxe. Foram 27 países viajando e eu nunca vi uma academia tão bonita, charmosa. Pé direito alto, linha do trem ali no fundo, grafite, quadros. Você sabe que quando eu trabalhava na TV, o meu chefe era o Jefferson Camargo. Vocês conhecem ele, o TG. Aí a gente ia gravar lá na academia, eu era cinegrafista, e como vocês tinham muito assunto, a gente estava muito lá. Né? Era atleta que ganhava aqui, ganhava ali, era muita notícia. Aí eu cheguei para ele e falei assim, TG, cara, não tenho mais imagem, cara. Não sei o que. Ele falou assim, pô, vai lá na linha do trem. Pô, olha o espaço que você tem lá, né? Que tá até no... e aí a gente fez o símbolo, logo, isso, né? A locomotiva, né? A força do trem. Isso, né? Muito que não legal para, isso. A composição, então a gente tem isso. Então os horários lá na academia, de segunda, quarta e sexta de manhã, das 7 horas da manhã, a duração do treino de 1h15, às vezes passa um pouquinho mais. Mas é das 7 da manhã e às 19h30, 7h30 da noite. Tá. Terça e quinta de manhã, às 9 da manhã. E aí a gente tem à tarde, às 17 horas e às 18h30. E sábado, às 10h30 da manhã. Esses são os horários dos alunos pagantes. A gente tem o projeto social também, que é de segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Mas o nosso, graças a Deus, o nosso projeto social está com lotação máxima. Vocês precisavam abrir turmas, Léo, para pessoas com deficiência. Você fala, né? Hoje, Amador, infelizmente, a gente tem dificuldade de realmente da demanda do tempo dos professores, de horários, mas a gente tem, inclusive, o Lu, né, que treina com a gente, eu acho que uns 15 anos já. Eu sei. Bate o cartão. Então, mas a gente tem os horários do projeto. E gosta de ter aula com você, né? Ele gosta da sua aula, né? Senhora. O Lu me escreve todo dia. Ô, Léo, vai dar aula. Ô, gente. Então, são essas coisas, né, Amador? Eu falo muito. Tem uma música do Gonzaguinha que ele fala Caminhos do Coração, se eu não me engano. Que ele fala que a gente é a vivência e a junção das pessoas que a gente vai convivendo e que a gente vai carregando dentro da gente. Exatamente. Né? Essa construção do ser humano é o que a gente é. E eu costumo falar, sempre falei isso, que
por exemplo, a gente, quantas conversas, antes de eu ir para a seleção, de treino, de conversa, Sim. você me emprestou o livro do Casão uma vez, Isso. e troca ideia, e aí eu convivo com o Lu, e aí com um atleta do mais alto nível, aquele cara que não aprende nada de jeito nenhum, tudo isso foi me formando, vai formando você, vai formando o Lu, todo mundo. né? Todo mundo. Então eu acredito muito nisso, e eu sempre falo, sou muito agradecido de poder ter convivido com tantas pessoas assim na MM Box. Léo, muito obrigado, valeu o papo. Espero que você tenha gostado também. Gostei. Foi bom para você? Foi bom para os dois? Foi muito bom. Pode sim. Pode ou não pode? Pode. Pode. Muito bom. Valeu, Amador. Obrigado Valeu, aí Léo. aos... Não sei, não é mais telespectadores, né? É amigos internautas, Isso. né? Aos amigos internautas, Isso. curta, comente e compartilha. Fechou. Valeu, Amador.